Olá, muito boa noite, né? Bom, bem-vindo aí. Vamos falar um pouquinho aqui sobre cinco coisas, tá? São cinco coisas que um day trader de opção precisa saber, tá? Eu vejo muita gente falando aí de análise gráfica, de um monte de tipo de análise, de olhar vol, de olhar isso, mas eu não vejo as pessoas, tá certo? Fazer o quê? Uma cartilha metódica de como o que você tem que prestar atenção para ver se aquele tipo de ativo serve ou não para day trade, tá? Enquanto que muitas pessoas falam que quando você tem o método para qualquer ativo serve, olha, eu tenho que discordar. Eu tenho que discordar, não é isso que eu acho, não é essa a minha opinião, tá? Bom, quem tiver aí no Insta, aí nos stories, tem um link pro Sementes do Dinheiro. É uma série de vídeos aí, é uma série, um treinamentozinho rápido, com 3 vídeos que vale a pena se assistir. E quem está no YouTube tem aí no link da descrição, tá bom? Link da descrição aí, tá escrito aí Sementes do Dinheiro, tá? Vai lá e assiste. Olha, a opção ela é uma série temporal. Então, o que ela tem? O que acontece com a opção? Ela tem uma variação condicionada à passagem do tempo, que é um dos fatores. Então, se você for falar assim, cara, eu quero fazer day trade de opção, tá? A primeira coisa que você vai ter que saber é o seguinte, esse quarto item aqui. A sua chance de ganhar é de 46% e a sua chance de perder é de 54%. Você tem o quê? Você tem uma diferença aí de 8% que você deixa na mesa. Na verdade, é 4% da sua parte. Então, de cada 100 trades, né? O que vai acontecer é que você vai ganhar em 46 e perder em 54. Então você já tem que saber disso, tá? Você já tem que saber disso daí. Então, como é assim, ele é assimétrico, se você ficar vendido, você tem mais chance de ganhar, mas também quando der errado, né, você vai se arrebentar. Você vai se arrebentar. Então você vai fazer o seguinte: você vai lá vai lá e você só vai operar comprado para day trade de opção, tá bom? Tá. Você vai olhar na opção seguinte, tá? O link não está na bio, o link está nos stories. Vai no primeiro story que tem o link lá, tá? Você vai ver, você vai entrar lá você vai ter lá o seguinte, tá? Você vai entrar lá no Google e vai procurar lá, por exemplo, você vai colocar séries autorizadas. Séries autorizadas. Então, nessas séries autorizadas, vamos supor que você fala assim, eu quero operar opção sei lá, da Gerdau. Então, você vai lá, né? Vai nas séries, vai lá nas séries autorizadas, vai aparecer um negócio lá da B3. Então, você vai lá, procura as opções da Gerdau. E aí, uma das opções vai ter o quê? FM, quer dizer, formador de mercado. O formador de mercado, se eu não me engano, ele tem que deixar uma diferença de vol de 1 ponto, né, entre a compra e a venda. Se isso estiver ocorrendo, você já sabe que, bom, das duas uma, ou aquela opção ela tem muita liquidez, tá certo? Ou seja, ela tem muita liquidez e a empresa só reforça o formador de mercado para gerar negócio. Ou aquela opção pode ter pouquíssima liquidez e é só o market maker que faz negócio. Então vamos lá. Então você tem duas situações aí. Tá? Mesmo tendo formador de mercado, pode ter dois tipos de opções. Então você pega Vale, por exemplo. Vale tem liquidez pra caramba, mas tem formador de mercado. Tem formador de mercado, tá certo? Tem formador de mercado, tá? Então, né? Vamos lá, né? Então você vai lá. Então se aquela opção você vai lá, você abre o home broker no meio do dia, ele tem formador de mercado e você vai ver lá, geralmente o formador de mercado coloca dois preços. Tá? Então, por exemplo, vamos supor, ele é a mesma corretora, geralmente, né? Corretora, sei lá, XY. A corretora XY, ele tem um lote de 10 quilos numa ponta e um lote de 10 quilos na outra. Geralmente ele é pareado. Se entre essas duas lojas não tiver ninguém colocando ordem, cai fora. Essa opção não serve para você fazer o quê? Para fazer day trade. Por quê? Porque como não tem player jogando, você é obrigado a fechar com market maker. E um ponto de vol pode significar 4 centavos, 5 centavos. 4 ou 5 centavos pode ser 10, 15% do valor da sua opção. Então a sua chance de ganhar não é mais 46%. Cai para 30%. Então não adianta você entrar num jogo que é 30 para 70%. Não faz sentido. Agora, tendo formador de mercado e tendo gente jogando no meio, você vai olhar o spread.
Se o spread ao longo do dia é sempre de 1 centavo de diferença, ou no máximo 2, com uma opção de 70 centavos, 70, 71 centavos, o máximo fica 71 com 70, mas grande parte do dia a diferença é de 1 centavo, essa opção ela é boa para você fazer day trade. Não quer dizer que você vai ganhar dinheiro com ela. É que ela é boa em termos de liquidez. Tá certo? Em termos de liquidez. Tá? Agora vamos lá. Você vai ter aqui, então vai ter outras coisas que você vai ter que olhar. Quando você compra a opção, que vol que você está comprando? Essa é a pergunta. Olha, você me desculpa, todos esses caras que dão aula de não sei o que aí, tá? Que eu não sei do que eles dão aula. Porque quando eles falam que você vai ficar rico operando opções, não sei do que ele está dando aula, tá? Realmente eu não sei, tá? Você vai lá e pergunta, quando você compra uma opção, que vol que você compra? Tá? Então, você fala assim, cara, não tem um tal de vol histórico, vol implícito. Tá bom, mas só me responde. Numa live aí, quando o cara fala de vol e não sei o que, vai lá e pergunta, quando você compra a opção, que vol que você compra? É a vol histórica, é a vol implícita, tá certo? Ou é a vol real, ou a vol de mercado? O cara não vai saber responder, tá certo? Mas quando você compra e toma na pedra, tá certo? Então tá lá, 7,1 com 7,3, você pagou 7,3 na opção, você está pagando a vol implícita. Você está pagando o quê? A vol implícita, tá bom? Tá? Então, o que acontece quando você está pagando a vol implícita? Tá? Quando você está pagando a vol implícita, quer dizer o seguinte, que, olha, a vol histórica é a vol real. É a vol mais real que tem. Só que a vol implícita é uma vol dada por uma fórmula. Então você vai fazer o seguinte, você vai lá, né, e olha a vol implícita e compara com a vol histórica. Tá? Tem plataformas que dão vol histórica. Tá? Então vamos lá, você está comprando vol implícita, não é? De uma certa forma, a vol implícita e a vol histórica devem se converger em algum ponto para poder fazer sentido. Tá? Enquanto você compra a vol implícita. Aí o que acontece? Vamos supor que a vol histórica é muito mais alta que a implícita. A vol histórica é muito mais alta que a implícita. Então, nesse caso, quando a vol histórica é mais alta que a vol implícita, podemos dizer que você está pagando barato a vol implícita. E quando a vol histórica é muito mais baixa que a vol implícita, você está pagando caro a vol implícita. Então, em relação à volatilidade histórica, você vai ter que estar pagando barato a sua vol implícita. Então, vamos supor, você vai lá no site da B3, aquilo é vol histórica. Então vamos supor que a vol histórica está, sei lá, diária. Diária está, que é o desvio padrão, tá certo? Desvio padrão. Então o desvio padrão está lá 2,5%. Só que, tá? Então 2,5%, se você multiplicar por raiz do 256, que é mais ou menos 16. 16 dá 40%. Você pode olhar lá a vol, tá? A volatilidade. Então ele tem lá a volatilidade analisada, tá 40%. Só que quando você vai comprar a opção está dizendo que você olha lá no Black Shows, nas plataformas, e vê que, olha, essa opção aqui está com 35% de vol. Pronto. Se isso ocorrer, você já está mudando essa relação de 54,46. Talvez, se você estiver comprando uma vol muito mais barata, você já vai estar mudando isso, vai ficar tipo 50-50, ou então você tem 52 contra 48 do mercado, alguma coisa assim. Então você tem que comprar uma vol implícita mais barata. Só que isso não é uma coisa que você escolhe, entendeu? Você não consegue impor isso daí. Você não consegue impor, não, quero comprar uma vol implícita mais barata. Não dá para você impor isso. Porque quem manda na vol, né, na vol implícita, na explícita, ou qual que é? É o mercado que manda. Então você não consegue, né? Você não consegue mandar nisso. Mas você consegue ver no preço. Tá? Quando você entra naquele opções.net, né? Você digita lá a sua opção. É Petro C239, por exemplo, né? Então você vai na opção.net, o que você vai encontrar lá? Você vai encontrar a vol implícita. Então você vai comparar aquela vol implícita com a vol histórica do Bovespa, no site da B3. Se a vol implícita está muito baixa, aquela opção é bom para você operar comprado. E se é muito mais alto, não é bom para você operar comprado. Então isso que você tem que ver. É por isso, então você fala assim, aquele ditado, né, que diz que opção é cemitério de malandro, né, isso é comum o pessoal falar isso daí. Bom, primeiro que eu acho que é o cara que ele não sabe operar.
Porque quem opera e ganha dinheiro não fala mal de opção, tá? Eu ganho dinheiro com opção, não falo mal de opção, tá? Mas aquele ditado, ele tem bastante fundamento pelo seguinte, mas ele tem um fundamento por um motivo muito simples. Antes dessa tecnificação tão grande, né, quem que foi a grande vedete do mercado? Logo depois das privatizações, você deve estar lembrado, uma tal de TNLP, era a Telemar. A Telemar, por mais ou menos 12, 15 anos, mais ou menos, ela dominou o mercado. Ela dominou o mercado em termos de opções, tá? Não só a Telemar, um pouquinho antes dela, né, o recibo da Telebrás também, tá? Só que as telecoms no mundo todo, tem uma característica muito interessante. Você vai lá para o México, a Telmex, você vai lá para Espanha, Telefônica, tá certo, né? Você vai ver uma coisa assim muito interessante, tá? Que a volatilidade implícita das telefônicas, né, de todas as telefônicas do planeta, isso é característica de telefônica. Ela é muito mais o quê? Muito mais alta que a vol histórica. Ela é muito mais alta que a vol histórica. Assim, cara, como que é? Sempre foi, cara, no mundo todo é assim. Por quê? Por que no mundo todo é assim? Porque a telefonia, se você for pensar mesmo na telefonia, me fala uma coisa. Pensa em 1970. A formação da volatilidade de um setor, ele não é formado de hoje para amanhã. Ele é formado através de uma questão histórica. Ele tem uma historicidade. Então, setor de telefonia sempre foi estável, não foi? Sempre teve lucros recorrentes. Você tinha certeza de quanto que ia ter de lucro no ano seguinte, você não sabia. Tinham telefônicas que você pega aí na Europa toda, as grandes telefônicas, muitas delas quebraram. Estavam indo muito bem, passou um ano, quebrou, escafedeu-se. E outras cresceram absurdamente, como a própria Telefônica, né? A própria Telefônica, você pega, por exemplo, a Telmex. A Telmex, por exemplo, cresceu absurdamente, inclusive é dono da Claro, coisa assim. Então o que acontece? Eles tinham uma vol implícita muito elevada. Por isso que você comprando, dificilmente você ia ganhar. A chance de ganhar era quase zero, né? Você comprando o quê? Uma opção de uma telefônica. Era muito baixo. A chance de você ganhar era em torno de 28 contra 72. E como a Telemar por muito tempo, né, foi a vedete da bolsa em termos de opções, né, ficou esse negócio aí do pessoal falar que não, opção é cemitério de malandro. Não, mas aí eu discordo, porque se todo mundo que comprou perdeu, é só você vender, ué. Só se vender, trava na longa, você ganha. Tá? Por quê? Porque é meio a meio a chance, gente. A chance é meio a meio. Né? A quantidade de gente que ganha em opções e a quantidade que perde é igual. A soma é zero. Não tem como você dizer que um negócio é bom, outro é ruim, fica comprado, fica vendido. É que quando você vai fazer o day trade, você tem que ver alguns itens. Né? Aliás, né, se você nunca ouviu alguém falar nesses 5 itens, você não tem o direito de ter opinião sobre day trade, tá? Você não tem o direito de ter opinião sobre day trade de opção. Você não tem o direito, porque você não tem conhecimento suficiente para dar opinião sobre isso. Tá certo? Então vamos lá. Você comparou a vol histórica com a vol implícita, nem sei o que é isso, tá bom. Agora tem uma outra coisa, cara, só que às vezes esses dados aqui podem estar meia boca. Meia boca no seguinte sentido. Tempo de coleta. Pode ser que um teve um período de coleta e outro teve outro período de coleta, tá certo? Tá? Então vou só dar uma respondida assim. Alguém que pergunta assim, essa live vai ficar gravada? Cara, não importa se vai ficar gravada, você está assistindo agora. Se é prioridade, você assiste. Se não for prioridade, você aguarda uma outra live igual ou procura a live de outro professor. Beleza? Então quando sempre perguntam, essa live vai ficar gravada? Tá assistindo agora. Se não é prioridade, né, a porta da rua é a serventia da casa, tá? Agora, se é prioridade, você larga o que você está fazendo e assiste a live, tá? Né? Então, é tão simples assim. E outra, quando tem gente fazendo pergunta fora do negócio, falando o título é claro, day trade de opções.
5 coisas de observar. Tá perguntando sobre termo, tá perguntando sobre borboleta, tá perguntando sobre não sei o que, cara. Então, esse cara, acho que é bom sair da live. Sabe por quê? Porque se o cara não sabe ler o título, eu acho que dificilmente vai conseguir entender, tá, alguma coisa sobre opção. Inclusive, quando você vai operar a opção, tem um monte de coisa lá, né, que fala assim que você está ciente disso, daquilo, dos riscos envolvidos, certo? Né? Então assim, é importante o cara quando entra numa live ler, né, o título da live, tá certo? O título da live, tá bom? Tá? Então outra coisa, né? Então quer dizer, quando não dá para você ver isso daí, tá? O que você vai ter que olhar, né? Você vai lá e pode olhar esse medidor da amplitude versus desvio padrão, tá? Quando você pega amplitude, tá? Tem amplitude que é a máxima e mínima do dia. Você mede as máximas e as mínimas do dia, mede as máximas e as mínimas do dia, e você vai ter uma amplitude. E você compara com o desvio padrão, tá? Ele tem que ser, claro, certamente é maior do que o desvio padrão, tá? Mas, olha, não existe um consenso, tá? Eu já conversei com vários estrategistas de vários países, mas existe um consenso, né? Existe um consenso, né? Que é bem interessante. Que é bem interessante o consenso. Um tal do número mágico chamado 2,61. 2,61. Cara, esse número aqui, ele diz o seguinte, que quando você só vale a pena você entrar no trade de opção comprado se a amplitude daquele ativo for superior a 2,60% do desvio padrão. Então vamos supor que o desvio padrão é 2%, vezes 2,6 dá 5,2. Então se a amplitude todos os dias fica acima de 5,2, 5,8, 5,7, cara, para esse ativo ele funciona day trade. Fora isso, olha, assim, o problema, sabe qual que é o problema de qualquer trade, cara? É o delírio perceptório. O cara, ele perde dinheiro, mas ele não quer perder a razão. Tá certo? Então, esse número, ele não é um número qualquer, é um número que a grande parte dos estrategistas, eles entendem que, olha, é 2,61. Esse é o número, né? Aí o cara fala assim, puta, mas esse número, ele parece um número meio mágico, não é? Pois é, ele é um número meio mágico. Vocês sabiam que um corpo com a melhor aerodinâmica possível, tá? Um corpo deformável com a melhor aerodinâmica possível, tá? Com a melhor aerodinâmica possível, tem essa relação de 1 para 2,61. Tá? Eu vou até desenhar mais ou menos aqui como que é esse corpo aqui. Então, vamos ver, ele é um corpo em forma de gotoide, né? É uma gotoide, né? Em que você tem aqui uma unidade e aqui 2,61. Tá? Então, é o corpo que a natureza entende que tem a melhor aerodinâmica, tá? Sendo que o coeficiente aerodinâmico aqui é 0,12. É de 0,12, tá? Então, esse aqui ele é bem interessante, tá? Então, ele tem que ser maior que 2,61. Então, você pega o da Reio, por exemplo, o da Reio é quase 3,2. Ou seja, a Reio é bom para você fazer day trade, tá? De opção. Fala assim, putz, mas a Reio tem um problema. Você tem um problema de formador de mercado. Então, quer dizer, você não pode tomar na pedra, então. Porque senão você vai estar sempre pagando caro, porque o formador de mercado ele te dá o quê? Ele vai sempre o quê? Abrir um spread, né? Então aí você vai ter que conseguir o quê? Vencer isso como? Você vai ter que deixar sua opção lá na pedra. Então vamos supor, eu quero comprar uma opção de 70, não, que está mais uns 70 centavos. Aí você vai lá, faz as contas e fala, olha, só que aqui eu vou ter que comprar ele mais ou menos 63, por exemplo, que é mais ou menos você calcula o delta, o piso lá, vamos supor, uma resistência, um suporte, por exemplo. Aí você pega e deixa a sua opção lá na pedra. Por quê? Porque apesar de não ter muita gente jogando, tem sempre gente que está desesperada e acaba te vendendo. Então, o que acontece? Você tem que deixar, né, na pedra lá o valor. Então, vamos supor, vamos pegar um exemplo, tá? Você viu que a Reio está lá oscilando mais ou menos 1,60 por dia. Entre a máxima e a mínima está dando R$ 1,60. Tá? Então, R$ 1,60 dá quase 8%.
a quase 8%, tá certo? Todo dia tá dando quase isso daí. Aí quando você vai ver, fala assim, pô, mas o desvio padrão dele é só de 2. 2 vezes 2,6 dá 5,2. Então ele pode ser um negócio bom para você operar, tá certo? E aí você, vamos supor que você faça tenha a seguinte percepção. Assim, cara, geralmente ele oscila, vai e volta, vai e volta. Esse é o caso da Rei, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então o que você pode fazer? Você pode pegar essa Rei aí e falar assim, ó, então quanto que tá a opção dele? Fechou a quanto? A 80 centavos. Tá? Ele pode cair até 4%, que dá os 80 centavos. Você vai lá, calcula o delta da opção que você vai operar, e fala assim, cara, essa opção aqui que está 80 centavos, ele tem um delta de 0,3. 0,3. Então você pega esse 0,3 e multiplica pelos 80 centavos que ele pode cair, dá 24 centavos. Então você pega o 80 centavos e subtrai o 24. Tá? Então vai dar 56. Tá certo? Vai dar 56 centavos. Então você deixa lá a sua ordem comprando, tipo lá nos 52. Pronto, se levar, a sua chance de ganhar é muito grande. Tá? Então você tem que também aproveitar o que? Conhecer o ativo. Tá? Então você vai ter que comparar a amplitude com o desvio padrão. Se der mais de 2,61, a sua chance é boa. Quanto maior esse número, melhor, tá certo? Melhor é o que? O ativo para você operar. Maior é a sua possibilidade de ganho. Tá? E aí você foge desse 54 de perda contra 46 de ganho. Tá? Aí você vai lá, né? Isso aqui é de perda, né? Isso daqui é de ganho, tá certo? Então aí você já muda para isso daí, tá? Então você tem que saber que essa é mais ou menos a proporção, você tem que estudar a amplitude, o desvio padrão, a vol histórica comparada com a vol implícita. Quando você compra, você está comprando implícita. Então você tem que comprar barato. Isso tem que estar mais barato do que isso. E o formador, e você tem que olhar se tem formador de mercado e spread. Se tem formador de mercado e o spread é pequenininho, o jogo é bom. Se não tem formador de mercado e tem um spread pequeno, eu tenho um pouco de preocupação, porque se o spread começar a abrir, não tem formador de mercado para sair. Daí também é outra questão complicada. Então o ideal é ter formador de mercado e o seu spread ser pequenininho. Tá? Agora o medidor mais importante, amplitude sobre ΔP. Então você vai pegar a amplitude do papel e dividir pela sua variação. Então o papel abriu no... Sei lá, o papel, né, Ontem abriu a 1,30. Não, 1,30 vai, R$20 e hoje fechou em R$20,30. Então a variação foi de 30 centavos. Tá? Aí você vai pegar a amplitude. Pô, só que a amplitude foi de 1,50. Então quando a amplitude dividido pelo ΔP der, no caso aí 1,50 dividido por 30 centavos dá 5. Cara, então esse papel é maravilhoso. Porque ele tem uma baixa variação de preço e você tem o quê? Uma amplitude muito elevada. Quanto maior esse número, quando esse número chega até 7, 8, nós dizemos que esse ativo tem o que nós chamamos de volatilidade estacionária. Não é que a volatilidade fica sempre parada, é que ela é uma volatilidade estacionária, ou seja, vai e volta e fica mais ou menos no mesmo lugar. Então esse é fácil de operar. Esse é fácil de operar porque esse vai obedecer muito bem ao quê? Aos princípios estatísticos. Cara, caiu mais de 2 desvios padrões, você está comprando call. Subiu mais de 2 desvios padrões e meio, você está comprando put. Então fica muito mais fácil, né, de você operar isso daí. Aí você fala assim, cara, mas e a CSN, por exemplo? A CSN é complicado. Eu não operaria day trade nele. Sabe por quê? Eu operaria um swing trade nele. Day trade não, sabe por quê? Porque ele tem uma volatilidade sazonal. A volatilidade tem uma sazonalidade nele. Ele não tem uma volatilidade estacionária. O que acontece com a vol dele? Tem dia, quando ele rasga, você já viu o que acontece quando ele rasga? Meu Deus, é 7, 8%. Só que qual que é a chance de acertar o dia e você ser mão forte para segurar até o final? É difícil isso daí. Por isso que eu prefiro aquele de volatilidade estacionária. Agora, quem analisa gráfico, o Fernando Góes, ele analisa gráfico. Tá certo? Ou o André Moraes, ele também analisa gráfico. Então, para eles, tá? Talvez seja mais fácil operar esses de alta direcionalidade. Eu que não gosto, não é que eu não gosto de analisar gráfico, eu acho que o gráfico pode gerar subjetividade. Então, vamos supor, de repente eu falo, olha, aqui deu um suporte, porque eu estou vendo aqui o quê? 3 vales. Aqui para mim é um fundo triplo.
Putz, pode ter gente que não entende isso daí. É que fundo triplo é mais fácil, mas vamos pegar, por exemplo, algumas figuras, né? Como, por exemplo, retângulo. Tá, retângulo. Então, retângulo o que é? Ele fica lá batendo, voltando. Forma um retângulo, por exemplo, né? Só que, se esse retângulo estiver diminuindo a amplitude, o que o pessoal fala? O pessoal pega e fala o seguinte, né? Fala assim, não, ó, isso aqui não é um retângulo. Para mim isso é uma flâmula, porque ele está o quê? Tá formando uma cunha aqui, sei lá. Então, gera um grau muito grande do quê? De incerteza. Gera um grau muito grande de incerteza. Então, não dá para ser assim. Tem que ser uma coisa métrica. Então, vamos lá. Amplitude sobre ΔP, sobre a variação de P. Você vai anotando todos os dias. Quando você vê que, cara, historicamente amplitude, a média da amplitude sobre o ΔP é superior a 3,5, 4, cara, é um ativo bom para você operar. É um ativo que, de repente, quando ele sai mais de 2 desvios e meio para baixo ou para cima, compensa você entrar comprando call ou comprando put. Então, observando essas 5 coisas aqui, tá certo? Talvez você não consiga aplicar ele instantaneamente. Mas aí você já começa a ver, pelo menos você sai dos ativos ruins para operar. Porque os ativos que são aqueles que mexem muito rápido para um lado, que nem é o caso das siderúrgicas, cara, para day trade não é bom. Eu acho que para swing trade, sim, para uma trava de alta, ou mesmo para borboleta não é muito bom isso. Para uma trava de alta, por exemplo, eu acho que funciona. Desde que você passe alguns dias com ele. Agora, para day trade, você tem que olhar esses 5 itens aqui, tá? Se tem formador de mercado, tem spread curtinho, a comparação entre a vol histórica da Bovespa e a vol implícita da opção, tá certo? Que se a vol implícita ela tá muito baixa, tá mais baixa, então é vantajoso operar comprado nele, né? Amplitude por desvio padrão. Amplitude tem que ser pelo menos 2,6 vezes o desvio padrão que você observa aonde? Lá no site da bolsa. Tá lá no site da bolsa, você observa, vê se a amplitude supera os 2,6. Claro que é melhor ser 3, 3,2, porque aí eles mostram que você tem maior poder de ganho naquele ativo. Lembrar que você só tem 46% de chance de ganhar contra 54% da banca. Porque quando você opera comprado, você tem o quê? Você tem a degradação do tempo, né? E a amplitude sobre ΔP. Amplitude dividido pelo preço, né? Pela variação de preço dia a dia. Se ele consegue a maioria do tempo superar os 3,2, 3,5, podemos dizer que ele tem uma amplitude mais estacionária. Se ele chegar a 7, 8, melhor ainda. Porque aí você tem uma certeza que ele tem uma volatilidade estacionária. E quando ele se distorce da média do centro, você pode entrar comprando ou vendendo, que a sua chance de ganhar ele sobe para quase em torno de 80%, 82%. Tá? Às vezes vai dar errado, claro, às vezes vai dar errado, né? Mas é importante que você, seguindo esses conceitos aí, tá certo, né? Você vai o quê? Você vai acabar tendo um ganho, uma possibilidade de ganho muito maior, né, na sua operação, tá? E quando ele tem uma volatilidade sazonal, eu posso operar ele, tá? Então, aí você pode operar sim, tá? Você também pode operar, mas aí você vai ter que usar uma outra técnica, que seria o quê? Uma análise gráfica, tá? Uma análise de candles, provavelmente de 10 minutos, né? E tomar a decisão com base no padrão de formação de candles ou no ADX. Mas esse não é um tipo de trade que eu gosto muito, porque como eu falei, você tem muita coisa para olhar, tá? Então, e o desvio padrão que você olha na bolsa, na BT, você coloca volatilidade de ativos, é sempre a histórica, tá? E aquilo que você fecha mercado é a volatilidade implícita, e você vai encontrar o valor dela naquele site, né? Opções.net. É só você digitar lá. Vamos supor, você quer saber da Petro D230. Procura lá Petro D230, aí vai ter o site, o opções.net, vai no opções.net, e você já consegue ver lá o que? A volatilidade implícita da opção. Tá bom? Que é o que ele vai mostrar lá, né? Tem relatório todos os dias, vale super a pena, né? Assistir isso daí, tá bom? Então é isso, gente, tá? Então aí quem tá aí no Insta, nos stories tem lá, né? O Sementes do Dinheiro, tá? Vocês entram lá para assistir 3 aulas, né? Acho que é venda coberta, acho que é o booster e trava horizontal de linha, tá? Vale super a pena, tá? É gratuito os 3 vídeos lá, é só se inscrever. E quem tá no YouTube, vai aqui no link da descrição, que também vai ter vai aqui na descrição, que também tem o link aí para você ir para assistir esse mini treinamento aí, tá?
nunca é demais, né? Nunca é demais aprender, tá bom? Então é isso aí, gente. Muito boa noite aí, tá certo? Vamos estudar, tá? Olha, a única coisa que você pode ter certeza de que o cara é um charlatão é quando ele fala que é fácil de você aprender isso, cara. Agora, se o cara chegar e te explicar isso daqui antes de te dar uma aula de day trade, aí você pode até ter o quê? Um pouquinho de fé na pessoa. Mas falou que é fácil de ganhar, falou que é garantido, cara, cai fora, cara. Cai fora, tá? Porque não é uma coisa assim que no meu entender eu acho que seja possível, tá? Então é isso, gente, tá? Muito boa noite aí para todos e até amanhã.